Super fixe. Olá! Bem-vindos! Bem-vindo à nossa primeira palestra de extinção ou rebelião ou extinção aqui. Maior, não é? Rebelião ou extinção. Extinction Rebellion em Portugal. Aqui em Lisboa depois da pandemia. Vamos agora lançar este movimento aqui. E então, muito obrigado pela presença. E sou o Robin e vou introduzir um pouco sobre esta palestra e o estilo da palestra e um pouco sobre eu e um pouco sobre a Extinction Rebellion também. Ok? Então, sou estudante e estava a estudar espanhol e português na Universidade de Bristol, na Inglaterra, em 2017. Mas quando eu realizei que havia uma crise climática, eu deixei dos meus estudos com um grupo de amigos e comecei Extinction Rebellion. E foi muito emocionante, foi aterrante também, mas foi fantástico. Então, desculpa, estou um pouco nervoso, porque esta é a minha primeira vez falar em português em público. Então, muito obrigado por fazer estes sinais de mãos também, me ajuda muito. Muito obrigado. Então, sim, deixei os meus estudos para começar, para iniciar o rebelião e depois fiz 2 anos de organizar ações na Inglaterra e foi super fixe. E depois tive um problema que foi a pandemia, que para mim foi muito difícil porque eu tive o Covid de uma forma muito grave. De facto, eu ainda tenho Covid persistente, tenho fadiga, tenho dores de cabeça. Então, para os últimos anos, não podia fazer muito para o movimento. Mas estou a recuperar, pouco a pouco, e estou a continuar com os meus estudos de espanhol e português. E por isso, estou aqui em Portugal. Que prazer! Que prazer! E isso eu. E adoro este país. Eu penso que a gente é muito simpática. E também que a natureza aqui é fantástica. É uma causa para proteger. Eu penso que a Espanha e Portugal são como uma fronteira da crise climática em Europa. E para mim, sobretudo depois do Brexit, é importante juntar o movimento do clima. Em Reino Unido e Portugal temos uma aliança o mais antiga do mundo, mais de 700 anos antigo de aliança. E quero continuar isso com este movimento aqui. Então, vou introduzir um pouco o estilo do palestra. Vamos ouvir dos alguns oradores, como eu. Vou introduzir um tema como Extinction Rebellion, o que é, e depois vamos ter um debate em grupos para falar um pouco sobre uma pergunta. E eu prefiro este tipo de palestra, não é o normal, não é tradicional, mas é mais participativo para todos. Bem-vindo. Obrigado. Então, sim, vou introduzir um tema, depois debates em grupos e depois vamos ouvir um representante de cada grupo para criar uma estratégia, uma ideia de Extinction Rebellion em Portugal, porque somos Extinction Rebellion em Portugal. Extinction Rebellion não é como um líder que vai dizer todo o plano, tudo isso. Não é. É como todos nós vamos criar juntos o plano. Então, vamos a isso. Então, temos também, eu vou primeiro e depois temos um pouco de ciência com Science Rebellion, com Sara, e depois pergunta, depois debate em grupos, tens a ideia. E depois disso vamos a seguir à segunda parte,
que é sobre a Axar. Então, a primeira parte é o rumo à extinção, o que está passando, e a segunda parte é como o que podemos fazer sobre isso. E vamos discutir, debater um pouco sobre isso. Vamos começar com Rita, com Axar Criativa, e depois com Danilo, com experiência em desobediência civil, e finalmente, outra vez, com Science Rebellion, com as suas ações. Então, super completo e espero que vocês gostem. Então, vou começar com um pouco sobre rebelião. Eu penso que a melhor forma de introduzir rebelião é através das exigências. Então, primeiro, temos dizer a verdade. Todas as instituições devem comunicar o perigo que queremos. Em concreto, isto significa que o governo deve declarar uma emergência climática e ecológica, porque estamos numa situação de emergência e precisamos de uma mentalidade de emergência, como na Guerra Mundial, não é? É este tipo de mentalidade que usamos. Segunda, agir agora, reduzir as emissões e começar a proteger e reparar a natureza imediatamente. Eu gosto muito disso, que temos duas partes da exigência: proteger o clima e também proteger a natureza, os animais, a biodiversidade, porque temos o problema da extinção dos animais, que é muito rápido agora mesmo, e também enfrentamos o perigo, pode ser, da extinção dos humanos por causa do clima. Então, os dois são vinculados, não é? Então, isto é a segunda. E terceira, é o meu favorito: decidir em conjunto. O governo deve criar e ser liderado por uma Assembleia de Cidadãos para a Justiça Climática e Ecológica. Então, queremos melhorar a nossa democracia. Na minha opinião, só pôr um cruz num box cada 4 anos não é uma democracia. Para nós, a ideia é criar assembleias de pessoas normais que podem fazer e criar as soluções para este problema. Porque os políticos, hoje em dia, só vêm em curto prazo, porque têm termos de normalmente só 4 anos. E há muitas empresas que querem mudar um pouco os políticos. Então, queremos remover os lucros e o dinheiro deste processo e pensar mais a largo prazo. E as assembleias de gente normal que representam o país ou a cidade podem fazer isso. E tivemos sucesso com cada das 3 exigências em Reino Unido. E depois de rebelião, em 2019, quando ocupamos as ruas de Londres, os pontes, os prédios do governo, tivemos muito êxito, tivemos muito sucesso nesta área, porque o governo declarou uma emergência climática e ecológica, criou uma lei, o primeiro mundial no mundo, para limitar as emissões até 2050. Não é suficiente, mas é um passo em frente, não é? E, finalmente, eles criaram uma Assembleia de Cidadãos, a primeira de Reino Unido. Então, foi limitado também por o governo, mas foi um passo em frente. Então, foi um grande sucesso
E eu penso que no futuro, com mais gente nas ruas, podemos fazer todos completos. E mais. Porque o povo tem o poder. O povo tem o poder e podemos fazer isso. E quero dizer isso aqui para Portugal também. Como parte do mundo, podemos fazer um movimento global para criar estas mudanças. E neste ponto, somos um movimento global. Temos grupos em, eu penso, 60 países. E, então, somos um grupo pequeno hoje, aqui em Portugal, mas é importante lembrar que temos uma comunidade muito grande através de todo o mundo. E vamos organizar aqui e crescer pouco a pouco com a ajuda delas também. E eu penso que isso é uma ideia importante para enfrentar um problema global, é criar um movimento global também. Então, isso é muito emocionante para mim, ajudar a criar o movimento aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, vamos continuar com falar em grupos. Vamos ter um grupo um pouco mais inglês, com Inês. Podes fazer? Sim. Vamos traduzir um pouco para eles, se querem. E vamos criar grupos em círculos, pode ser, e falar para 5 minutos sobre esta pergunta: como está a crise climática a afetar Portugal? Ok? Para 5 minutos, e depois vamos ter um representante de cada grupo que vai explicar um pouco sobre o que vocês dizem, e depois vamos ter um mind de todas as ideias, todas as táticas, todas a estratégia para continuar este movimento. Está bem? Está bom? Ok, perfeito. Então, grupos. Muito obrigado. Estávamos a falar por causa de, por exemplo, dentro da cidade, que acho que a maior parte de nós conhecem melhor, em Portugal, em Lisboa, o problema seria a pobreza energética e a injustiça que isso cria nas pessoas que vão ter, por exemplo, agora durante o verão, ou mesmo o inverno. As casas em Portugal não são feitas para temperaturas extremas, não são isoladas, nada, e o mais pobre na população vai ser sempre a pessoa que não vai conseguir aquecer a casa como deve ser, ou vai recorrer a coisas mais poluentes, ou não sei o quê. E pronto, isto seria que está a afetar mesmo, e o que se pode fazer, agora não é a pergunta, mas seria mesmo essa campanha super importante de isolação e de ter os prédios às normas, porque é está suave térmico, não sei como é que se diz, mas é tipo em buracos e deixa passar o calor e o frio todo. Boa, obrigada por partilharem. We were speaking about the drought, which is the most obvious one probably in Portugal, especially in the farm agriculture regions like Alentejo. And then we're also speaking about the wildfires, like the eucalyptus and invasive species like eucalyptus that are more easily burnt down. The fact that they're everywhere, basically. And then the ocean acidifications, which is important because Portugal is by the coast. And yeah, someone in our group was talking about the currents that affect countries where they're more like nearest to the coast. And then we also spoke about the lack of, or the inaction of like governments, and the fact that they're allowing big businesses and like private equities to basically buy up land and create golf courses and stuff.
around like regions that are impacted by drought. A lot of things. Thank you so much for that big list. Thank you. No nosso grupo falámos primeiramente sobre a questão dos recursos hídricos, portanto, como a seca está a afetar o país e como há uma estratégia de recursos hídricos. Ou seja, foi feita a barragem do Alqueva, mas mesmo assim está a aumentar em grande parte as grandes explorações agrícolas e não há realmente uma estratégia de longa data de como realmente aproveitar a água que existe e reter mais água nos solos. Depois falámos também um bocadinho dos incêndios e depois da questão da floresta, de como em Portugal a floresta é maioritariamente privada, só 2% da floresta que é pública e como isso dificulta haver uma estratégia para a floresta e o facto também do, mesmo sendo privados, não sabermos quem é que são os donos, ou seja, não haver realmente uma gestão de quem é que aquela terra pertence, para depois conseguirmos então fazer essa negociação e planear a gestão de terra. Isso obviamente dificulta imenso a ação qualquer ela que seja. Obrigada por essa. Isso acabou. Vocês escolheram o que é? Sim, então nós sintetizamos como humanamente nos está a afetar, como está a trazer eco-ansiedade, e isso é uma grande questão, de como nos está a afetar financeiramente, como a crise afeta o preço da vida em geral, fisicamente, como em termos da seca que já falámos, e da biodiversidade e como é que os ecossistemas e os animais interagem. Sou Sara, já devem ter reparado. Eu não sou cientista climática, portanto eu não sou especialista em ciência climática, eu estudei biologia e depois especializei-me em bioantropologia, portanto nada a ver com ciência climática. Mas vou tentar então explicar aqui, não vou muito a fundo, eu sei que às vezes já é um bocadinho chato de ouvir cientistas, mas eu prometo que não vou ser chata. Pronto, então o que é que nós sabemos neste momento sobre o que é que se está a passar no clima? Então, nós sabemos que as temperaturas já aumentaram 1,2 em relação à média antes da Revolução Industrial. Portanto, o objetivo era estarmos abaixo de 1,5. Nós neste momento estamos já com 1,2. Portanto, 1,5 vai ser atingido nos próximos 4 anos. Isto é uma realidade que nós já estamos a dizer desde o ano passado. Portanto, 1,5 já passou à história. É ficção científica. E sabemos que isto é causado pela atividade humana, obviamente. São causas antropogénicas. Principalmente pelas nossas emissões dos gases de efeito de estufa, como toda a gente sabe. Aqui o Homo sapiens apareceu ali e estragou tudo ali na Revolução Industrial. E entretanto, a vida continua e as indústrias continuam a fazer o que sempre fizeram. Portanto, toda a gente sabe, ou pelo menos elas têm perfeita noção, elas foram as primeiras a saber da crise climática e foram as primeiras a esconder os resultados, a tentar impedir que toda a gente soubesse. Continuam a investir em novas extrações de combustíveis fósseis. Portanto, continuam a queimar o nosso planeta. E sabemos que estamos prestes a ultrapassar o tipping point, com o efeito dominó. O que é que são estes tipping points? São pontos que, uma vez ultrapassados, é como um threshold, é impossível voltar atrás. Portanto, e quando são ultrapassados, criam um efeito cascata pelo mundo todo, que altera as condições dos ecossistemas. Portanto, é impossível quase saber como é que vai ser, porque não existem dados, todos os modelos que nós temos são para os dados de agora. Portanto, nós não sabemos como é que vai ser quando todos os tipping points forem ultrapassados. Isto é um sistema de feedback positivo, portanto, só exponencia os resultados. E nós já temos cerca de 8 tipping points que já estão completamente ultrapassados. E é mesmo um cenário catastrófico, não é nenhum exagero, isto é a realidade. E só vai piorar rapidamente, por isso é que nós estamos num estado de emergência climática. Nós temos os degelos, nós temos incêndios catastróficos tanto no Mediterrâneo como na América do Norte, temos cheias no Paquistão, vão acontecer novamente, milhares de pessoas vão perder a vida, vai haver milhares ou milhões de refugiados, portanto, isto é o que vai e está a acontecer. E é isto que nós temos de ter noção. Não é um futuro próximo, é agora.
Sabemos também que os principais emissores, os culpados disto tudo, é o topo de 10% da população. Portanto, são as pessoas mais ricas do mundo que são responsáveis por 49% das emissões. Portanto, como podem ver aqui, a parte da população, os 50% menos ricos, são responsáveis por 7% das emissões. Portanto, isto trata-se de um problema estrutural de desigualdade. Sabemos também que o crescimento do PIB está fortemente associado à pegada material e às emissões de CO2. O PIB é basicamente o Produto Interno Bruto, ou GDP, Gross Domestic Product, e baseia-se, basicamente, é o sistema capitalista em funcionamento, não é? Baseia-se num crescimento infinito com base em recursos infinitos. Sabemos também que o PIB beneficia muito mais os ricos do que os pobres, levando ao aumento de desigualdade, toda a gente sabe isto. Temos aqui os ricos, mais ricos 1% da população, em comparação com o resto é uma desigualdade tremenda. O que devia estar ali, devia haver uma redistribuição da riqueza. Portanto, e sabemos que isto só está a piorar. Portanto, o fosso entre ricos e pobres continua a aumentar. Bilionários, cada vez há mais. Nós vimos com a pandemia, os bilionários aumentaram a sua riqueza e houve ainda mais criação de bilionários. Portanto, isto tem de acabar. Sabemos que a elite vai ser a responsável pelo colapso climático. Nós sabemos que este topo da população vai usar 75% do orçamento de carbono que nos resta antes de 2050. Portanto, a nossa luta tem que ser dirigida também para aqui, para a desigualdade que existe. E nós sabemos também que os países com baixos rendimentos são os mais afetados pela crise climática. Portanto, não é apenas... Depois já vou falar melhor disto quando falar sobre a parte da Scientist Rebellion e o que é que nós defendemos. Mas aqui o que nós temos que... Não temos que só olhar para as emissões, não temos que só olhar para a biodiversidade, temos que olhar também para o sistema, mudar o sistema. Portanto, nós temos que nos basear numa economia de decrescimento. E é isso, porque senão podemos usar energias renováveis à vontade, se nós não alterarmos os nossos métodos de consumo, e quando eu digo consumo não é a nível individual, é mesmo a nível da sociedade, a nível da produção, portanto, porque isso também é uma invenção da indústria fóssil, que é a responsabilidade individual, a pegada carbónica, e são tudo invenções da indústria para colocar a responsabilidade do indivíduo e para que nós nos sintamos culpados de uma coisa que foi causada por eles. E é isto. Do que é que estamos à espera? Portanto, temos que agir agora. E, resumindo, nós sabemos, e a ciência é clara, que a indústria fóssil é responsável por 90% das emissões, os mais ricos, os 10%, é metade das emissões, o 1%, que eles são os bilionários, 15%, e, portanto, se nós taxássemos os ricos, nós tirávamos 2 mil milhões de pessoas da pobreza. Taxar 5%. 5% é inacreditável. Portanto, o crescimento do PIB leva a um aumento do consumo de energia, leva a um consumismo e isto leva à crise climática. Foi basicamente isto que nos levou à crise climática. Portanto, era o que eu estava a dizer, nós eu disse 8 há bocado, mas não, está mal. Nós já ultrapassámos 6 dos nossos planetary boundaries, como é que se diz em português? Isso, obrigada. 5 dos 9 tipping points já estão num ponto crítico, portanto as emissões continuam a aumentar exponencialmente, 10 mil espécies extinguem-se todos os anos e 75% da terra usada para a agricultura é usada para a criação de gado. E é esta a realidade. Portanto, nós temos que agir agora contra tudo isto. É isso. Eu posso tentar em português, sim. Então, estávamos a falar sobre a política portuguesa e que não podemos comparar, sinceramente, o Portugal com o resto da Europa, porque fica um país que é relativamente pobre, carga da Europa, e então depende muito do turismo e de atrair investimentos fora de Portugal. E então,
há um sistema que se chama the race to the bottom, quer dizer que queremos ter as leis mais flexíveis e mais laxistas, sim, para atrair investimentos. Então, por isso que Portugal, se calhar, pode ter medo de melhorar as leis. Mas também vamos a começar a falar também do facto que há também um problema que pode ser também cultural, porque eu estou de acordo que não podemos dizer que os individuais são responsíveis, mas é verdade que quando podemos ver culturas e países que começaram a ser mais ricos muito rapidamente há pouco tempo. É verdade que há um instinto de consumir muito. Se vê na Ásia, por exemplo, na China, na Tailândia, é verdade que aqui é na Colombo, Cascais Shopping. É verdade que cá em Portugal, shopping centers faz parte da cultura mesmo. Então, quando tivermos dinheiro, temos de gastar e de ter, porque é verdade que faltava muito. Então, hoje temos este instinto de gather a lot in case we miss something later. E então, acho que também faz parte da cultura cá em Portugal, que não há na França, não há na Alemanha. Então, é uma outra maneira de ver a vida. Nós aqui falamos que não se faz mais porque nós não controlamos. Nós não controlamos, nós não temos a propriedade de quem controla e quem tem propriedade sobre o que se produz, como se produz, onde se produz e quem produz, onde se produz. Todas estas questões, todas estas decisões são feitas por pessoas que nós não pertencemos e que o Estado também não pertence. São as empresas que têm estas decisões porque elas é que têm propriedade sobre tudo o que se produz e tudo como é que é produzido. E, portanto, o Estado que quer crescer e que quer responder às exigências, seja da Europa, seja do que for, não vai ir contra essas empresas. Ela vai querer agradar essas empresas e rebaixa-se essas empresas porque é um aliado delas. E às tantas nós, mesmo quando é, por exemplo, contra a população, a própria população de um sítio, que supostamente devia ser representada pelo seu governo, esse tal governo submete-se e alia-se às exigências das empresas que podem estar a explorar aquele sítio e a causar danos àquela população. Ou seja, não se faz mais porque quem tem e quem controla como as coisas são feitas e como é que as coisas são decididas não somos nós. So we started saying that one of the reasons might be that there's a delay effect of the people that, like the emissions that we're causing now are going to heat up the atmosphere later. So that could be one reason why people are not acting as fast as we need to. And saying also that there's like a blindness in some people's experience that also comes with a privilege of being in an air-conditioned home and that the people who are less responsible for climate change are the ones who get to experience it more, and that the rules are made by the ones who profit of it and who experience it less. The lack of time, like what does it take for someone to be really willing to make that their full-time job, and is it enough if everyone just has like half an hour to look at it once in a while, or do we really need to also commit to it and like empower ourselves to take that bottom-up control? Yeah. Falamos bastante de dependência aqui, estava agora a pensar, ao ouvir também. Há uns tempos não houve cá em Portugal uma coisa qualquer, não estava cá na altura, mas não houve uma coisa qualquer, os caminhões que transportavam o diesel e a gasolina deixaram de andar. E então a tropa teve que começar a fazer isso. Porque estamos completamente dependentes, não é? Sem gasolina nem diesel, não há caminhões para encher o Pingo Doce, a rizoma ou o que for. E portanto é bastante chato para todos os que estão nesta sala, se calhar para quem está no campo corre melhor, mas para nós é chato. Portanto a noção de dependência é mesmo, neste momento, nem sequer há carroças suficientes para nos trazer comida. Portanto, os carroças não são uma opção se quisermos mudar assim de um dia para o outro. Portanto, é mesmo dependência, é mesmo. Andamos a fumar 5 pacotes de cigarros por dia, não conseguimos parar de um dia para o outro por muito boa vontade que tenhamos. É um processo. Depois falou-se bastante de lobbying e de como é que o dinheiro está muito concentrado numa parte e como é que eles controlam. Com o que eu acabei de dizer parece bastante simples, não é? Dizer, pá, eu sou a Galp, eu fecho a minha. As petroleiras fecham tudo, o país colapsa. Portanto, acho que eles aí ganham bastante. Depois
Será que é com boas más vontades isso deixa ao debate? Temos mais. Estamos a falar muito sobre dinheiro. E conforto também, falamos um bocadinho de conforto. Conforto, sim, duas coisas. Conforto, porque é mais confortável estar numa casa a 20 graus no inverno do que a 18 é fresquinho. E, então, para quem desce para baixo, é preciso cobertores em cima aqui, pronto, é outro estilo de vida. Não estou a dizer que é bem na mão, só estou a dizer que não é bem a cultura. Norte-Sul. Também falamos daqueles 10% que fazem 50% das emissões. Isso só representa 3 mil euros por mês, o que não é fácil de atingir, mas acho que provavelmente conhecemos malta, ou se não somos nós, conhecemos malta. Portanto, não estão assim tão longe, esses 10% cá na Europa. E conforto. Acho que posso acrescentar uma coisa. Só, uma das razões que eu acho que não fazemos suficiente, em geral, como sociedade, é que não há motivação suficiente para os governos nem para as empresas. Ou seja, é preciso criar uma equação económica, porque essa é a linguagem do capitalismo e, queremos ou não, o capitalismo é um sistema em que vivemos neste momento e custa acreditar que vai mudar num futuro próximo. Então era preciso criar uma equação económica e isso é aquilo que as empresas vão entender e aquilo que o governo vai entender para, de facto, pôr em marcha algumas medidas que vão fazer alguma mudança rapidamente. Bom, eu sou a Rita. Já está. E para quem me conhece já sabe, eu não sou especialista, nem sequer sou cientista. O meu background é em dança, então é mesmo a parte artística que me traz aqui, é disso que eu vou falar, é disso que eu sei um bocadinho. E de como transformar isto tudo que nós estamos aqui a falar, que nós sabemos que é pesado. Assim, de repente, eu falo sobre isto. Como é que está a minha respiração? Como é que está o meu corpo? E assim, toda esta conversa muito intelectual, muitas vezes eu também acho que acontece, parte do problema às vezes eu sinto que é a dissociação, que that keeps the business as usual, porque tu tens que ir trabalhar e estás na rua e passas e vês, não sei, a briga e vês violência constantemente e ela aloja-se no teu corpo, mas para tu continuares a tua vida tens um grau de dissociar. Então a mim interessa-me como é que, quando eu quero entrar nesta luta, eu identifico-me com isto, como assim, Extinction Rebellion, uau. Porque traz mesmo essa parte para mim de, como é que eu luto, o que é que eu tenho para dar neste movimento. E a trazer, ou tentar falar com os outros através da emoção, através da arte. E foi aí que eu conheci os Ocean Rebellion, quando eles vieram o ano passado, quando foi a conferência das Nações Unidas dos Oceanos, no Pavilhão Atlântico. E eles vieram cá, eles na realidade eram cofundadores, amigos do Robin, dos Extinction Rebellion, e que criaram um sister group. Isso é uma... Extinction Rebellion depois acaba por criar muitos grupos de afinidade, não é? Depois temos Extinction Rebellion Families, ou Extinction Rebellion Scientist Rebellion, não é? E os Ocean Rebellion, são um grupo, a equipa criativa dos Extinction Rebellion e que se propuseram focar nos oceanos. Portanto, as exigências que o Robin falou são as mesmas, não é? De falar a verdade, de agir agora. E a terceira, mais especificamente dos oceanos, era provocar, e por isso nós apresentámos na Conferência das Nações Unidas, provocar a ONU a criar este órgão independente e transparente de proteção dos oceanos. E essa foi uma nota também para acrescentar, que essa é há pouco tempo, uma das pequenas vitórias, é que há um novo tratado da ONU, acho que foi muito recente, assim, em junho, um novo tratado de compromisso para proteger as águas internacionais. Essa uma pequena vitória.
Sim, então esta é uma das instalações artísticas, não é? O Student Rebellion concentra-se a trazer arte, a mensagem através de intervenções artísticas, como esta, as Dead Mermaids. Esta foi mesmo em frente ao pavilhão, os Fisherheads, e todas estas intervenções nós queremos muito também começar a idealizar as nossas aqui locais para Portugal, e criarmos as nossas próprias intervenções. Sim, então quando eles vieram e eu os encontrei, os conheci e comecei a fazer estas performances com eles. Foi esse um pouco, ok, agora toma lugar, deixaram-me dois fatos de sereias para podermos continuar a criar algo juntos. E na realidade foi isso que eu senti, que é esta a forma que, para mim, como artista e como ativista, eu encontrava essa fusão. E aconteceu que, como acontece, não é? É um grupo de pessoas, um grupo de amigos que se juntam, ok, olha, eu quero mesmo fazer alguma coisa. Na realidade foi a Patrícia que estava a organizar para o Dia da Água, para o Dia Mundial da Água, uma marcha. Ela faz parte da associação do Movimento pelas Serras e pelas Águas. Estava a organizar uma marcha no Dia Mundial da Água e provocou-me, olha, seria mesmo incrível se os Ocean Rebellion pudessem criar uma intervenção, porque traz muita atenção mediática. E então o grupo de amigas se juntaram até às 4h a fazer fatos e aconteceu na praia do Terreiro do Paço, e às 6h, com muitas pessoas a sair do trabalho, a passarem, muitos turistas, muitos fotógrafos e muita, não tanta atenção mediática como gostaríamos, porque lá está, ainda somos poucos, mas quando nos organizarmos e tivermos enfim, pronto, mesmo o começo de tudo. Esta foi a parte final, quando eles se juntaram a nós e cantaram, foi um momento muito bonito. A Patrícia está aí também? Desculpa, a Patrícia sim. Sim. E sim, termino agora lançando esta pergunta, que é agora o nosso próximo debate, é que outras ações ou que ações criativas gostaríamos de ver acontecer aqui em Portugal, não é? Especificamente, qual é a nossa visão específica aqui em Portugal, o que é que nós podíamos criar, para além das ideias, não é? Que já, algumas ideias que já vos mostrei. Se no futuro breve gostaríamos de fazer, onde gostaríamos de fazer, como, o que é que imaginamos? Esse é um pouco a provocação. Ok? Obrigada. Eu não sou nada boa nisto. Começámos com exemplos diversos de vários países, de França, que faziam uma medida de abrir garrafas de Coca-Cola no supermercado, portanto, criar um pouco de desperdício, mas que teve muito impacto na mídia, portanto, foi positivo, partilhámos, enfim, iniciativas várias em vários países, e falámos também na conversa que tínhamos tido há pouco sobre criar novos estilos de vida, novas narrativas, imaginar novos futuros, criar novas imagens de um estilo de vida em que não precisamos dependemos de economias locais e não da economia global. E então, ligando essa conversa anterior, o movimento das eco-aldeias, Eco Village Network, que está a fazer o encontro na Alemanha, ou agora em julho, e em que tem muita capacidade de não só dar um exemplo, como ajudar a criar narrativas e ajudar a criar ambientes que se podem visitar, que se podem... E falámos também de campanhas ligadas a essa narrativa e a estas novas imagens, que não são muito inovadoras, são históricas, mas que houve uma campanha ligada à habitação, ao stop de despejos, que era com cartoon. Portanto, era uma folha A4 com cartoon muito, muito eficaz. Portanto, é só para dizer que autocolantes, coisas assim,
que de facto tem a narrativa, a imagem e estava muito, muito bom. Era só, enfim, não sei se vocês se calhar viram. Sim. Obrigada, Angela, por teres partilhado pelo grupo. So we were talking about fast fashion and die-ins where you lie on the floor. I did that when I was at XR in London, and basically you lie on the floor, and we were thinking maybe Avenida Liberdade, like, because it's not fast fashion, but it's like high fashion, which is probably, I don't know, as bad because of the waste, or in front of Colombo. With all the fast fashion there, and then we were also talking about maybe something linked with like fire. I can't really remember the exact idea, but that invoked like kind of images of fire when you asked this question, so something around that. We're talking about whether the action should be like disruptive, or if they should be kind of just like actions that are not as disruptive, like sitting in the middle of the road. So we were seeing about that balance and what it could look like. And then maybe you can explain. That one? Yeah, no, just one more was about maybe in some areas there's suffering from droughts in Portugal. Maybe just to spread objects like schools and bones to give the idea that people dying around. Because it's a bit shocking, so again discussing about the fact that it's too much disruptive, some people can see it in a way, wow, this is too much. So, but it's an idea. Thank you guys for sharing. Sim, nós aqui acho que tivemos bastantes perspectivas bastante diferentes, portanto, se calhar vou começar e depois outras pessoas falam também. Porque, por exemplo, eu comecei logo por questionar se o que queremos é chamar a atenção ou se já temos muita atenção e o que queremos é mostrar como mudar o sistema, que já se falou aqui, não é? E a partir daí, pronto, eu queria pegar o exemplo que foi dado há bocado da greve dos motoristas de combustíveis. Foi dado como um exemplo de dependência em relação aos combustíveis, claro, que é absolutamente correto. Mas também é um exemplo de que a economia depende daqueles trabalhadores, daqueles e de outros. Mas pronto, é um exemplo que bastou umas centenas de pessoas pararem de trabalhar para a economia parar toda. E isso mostra-nos como mudar a economia e como mudar o sistema. Ou seja, que são aquelas pessoas a que devíamos chegar porque são elas que, através do seu trabalho, fazem tudo funcionar. E por isso têm nas suas mãos, concretamente, o poder para mudar como é que as coisas são produzidas, como é que as coisas são distribuídas, que é o que nós queremos mudar. Pronto, isto não responde a como é que nós chegamos a essas pessoas, claro. Passa a palavra. Pronto, a minha ideia era como é que nós chegamos a essa pessoa. Eu acho que parte por cada um de nós, individualmente, pensar como é que eu, no meu local de trabalho, ou na minha cidade, ou seja onde for que eu vivo, estou realmente a atuar no sistema e como é que eu posso mudar a minha ação no sistema, não só para trazer a atenção à ação climática, como outros assuntos sociais, mas como é que eu posso controlar esse sistema, de que forma é que eu ajo nesse sistema e de forma é que eu controlo e possa mudar isso e depois fazer a ponte para trazer isto a mais pessoas, para trazer com que as pessoas realizem, percebam o poder que elas têm de fazer o sistema funcionar, a sua agência dentro do sistema, que não são espectadores passivos à espera dos governadores ou dos empresários decidirem ter um fecho de luz e decidirem fazer melhor para a humanidade. Eu acho que cada um de nós tem um poder no sistema e eu acho que é fazer as pessoas perceberem que têm esse poder e que têm o poder de controlar como é que as coisas são feitas e como é que as coisas são dirigidas. Eu acho que passa um bocadinho por chegar a cada um de nós pensar e depois chegar isso às outras pessoas que temos à nossa volta, obviamente através de outras ações, chegar a outras pessoas. Pelo menos na minha opinião, acho que faz muito através deste tipo de debates, juntar pessoas, mesmo que sejam só 10 ou 20, e através disso falar e pensar e depois cada um replicar e
principalmente se conseguirmos nos organizar, então ainda melhor. Porque as greves que realmente só funcionam se forem organizadas, ou outros tipos de luta só realmente só funcionam se não forem uma pessoa individualmente federal, mas sim uma organização coletiva. Obrigada pelas perspectivas. Eu não sei, trouxemos esta ideia das sereias e algo que já tínhamos falado, na verdade, de escolher a APA, ou trouxeste a EDP, não? Estes focos, falámos muito concretamente de fazer uma ação, de postar, de colar factos, como é que tu dizes isso em português? Paper pasting. Papers científicos, artigos científicos. Exato. Colar artigos científicos à porta dos escritórios da APA e fazer uma espécie de crime scene à volta, com algumas sereias mortas ou outros também falaram, ouvi, sobre o fogo, o fire, então estas ideias de sim, criar novos fatos e novas. Estava-me a lembrar de uma campanha que foi feita pela plataforma Troca, com umas letras gigantes que apontavam para o decrescimento e que foram colocadas no terreiro do passo e filmadas com drone. E passaram, mas passaram pouco. E essas letras estão guardadas para se poder fazer mais coisas. Ok. Boa! São gigantes, são mesmo. Não é? Bom. Cool. Bem, meu nome é Danilo. Eu antes de mais eu fiquei muito contente com o ressurgimento do sistema penal em Portugal. Eu participei no início, quando surgiu aqui em Lisboa, justamente quando houve pessoal do Reino Unido que veio para Lisboa e já estava envolvido lá, e eu agora conheci melhor a história do Robin, e então que quis reunir com algumas pessoas que já estavam envolvidas nas questões climáticas e eu tive a oportunidade de participar de algumas primeiras iniciativas. Então, eu vou falar um bocado da questão da desobediência civil não violenta e também do porquê que eu comecei a fazer. Ou seja, antes do Acordo de Paris, eu estava muito motivado para as questões de dar formação sobre as questões climáticas e que estava esperançado em algumas coisas. E depois eu fui esmiuçar o que é que saiu dali. E então, era um conjunto de várias coisas, mas nada com o poder de lei. Era tudo recomendações. E então era assim, isto aqui tem que ir mais além. E pronto, conheci mais pessoas que já estavam envolvidas. E eu sempre achei bastante interessante as questões da desobediência civil não violenta, mas já temos que ver isto também num contexto histórico e mundial. Já costumava ler, eu nasci na Namíbia e já costumava acompanhar as questões do Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, pronto. E então isso ajudou-me já desde criança a inspirar-me nessa forma de luta. E onde é que eu quero chegar com isto? Imaginem, há várias ferramentas de luta. Há petições, há manifestações, enfim, há cartas abertas, há desobediência civil não violenta, há várias. E eu acho que nós temos que nos organizar e podemos utilizá-las todas ao mesmo tempo, ou não. Temos é que saber utilizar da melhor forma e rentabilizar. E acima de tudo, o conceito que o Robin falou e que eu aprecio bastante, que não há um líder, há um conjunto de ideias e de pessoas que partilham as coisas em conjunto. Como foi falado aqui nas questões do sindicato das matérias perigosas e esse que parou o país, basicamente. Ou seja, esse é um tipo de situações bastante importante porque são coisas que são incisivas. E, por exemplo, no caso das ações de desobediência civil, e muitas pessoas pensam assim, temos que mobilizar o mundo todo. Não, nós precisamos de mobilizar entre 10% a 15% da população para conseguirmos mudar as coisas. E temos que continuar a fazer as coisas de forma continuada. E nunca devemos desmotivar. Vai haver ao longo do processo coisas que não vão correr bem,
coisas que vão correr bem, outras que vão superar as nossas expectativas. Agora, há uma coisa que é factual. Vamos ganhando experiência, vamos ganhando descontração. Eu posso dizer, quando eu fui fazer a primeira ação de desobediência civil não violenta, foi entrar para o Ministério do Ambiente. Invadimos aquilo. E então o meu coração estava assim. Mas depois com o treino eu já vou descontraído. Olha, como beber um café. Hoje eu não invadi aquilo instituto. Podem ficar tranquilos. Mas acaba por ser isso. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito galvanizante. Porque é o facto de haver encontros desta natureza faz com que nós ganhemos consciência. Por exemplo, os relatos que a Sara falou, que a Rita falou. Por exemplo, eu estive nessa manifestação das estreias e gostei muito. Ou seja, há várias formas alternativas, porque nós todos somos diferentes. Há coisas que vão impactar mais a uns que a outros, dependendo das formas. E nós podemos utilizar várias coisas. E depois, hoje em dia, também temos outra coisa. Temos tipo as redes sociais, ou seja, antes, há uns anos atrás, só dependíamos praticamente dos meios de comunicação social formais. Hoje em dia, as redes sociais, aos mídias alternativos. Ou seja, acima de tudo fazemos as coisas, mas temos registros dessas coisas, porque imagina, se fizermos uma ação, por muito boa que ela seja, mas se não houver registros, é como se nada acontecesse. Fica para nós e não causa impacto nenhum. Então, eu quero dizer com isto é que é treinar e é fazer. Depois, no meio deste bicho de sete cabeças, de desobediência civil não violenta, há vários lugares. Por exemplo, uma pessoa pode ser mais confortável na parte organizativa, que é fundamental. Há outros que pode ser para tirar fotografias, há outros que pode ser para escrever comunicados. Enfim, há lugar para todos. Para todas as pessoas. E há outros que podem ser mais descarados e estão mais à vontade e pronto. Eu pedi para mostrarem esta imagem porque, primeiro, uma das coisas, obviamente com a questão da pandemia, o que acontece? Houve vários coletivos e as pessoas todas, ao ficarem confinadas, houve coletivos que acabaram, houve que suspenderam, houve outros que se reinventaram. As questões climáticas cá em Portugal, houve ali uns períodos que de facto baixou um pouco, por exemplo, mas continuámos a fazer coisas. E eu pedi para mostrar esta fotografia porque há coisas que podem não correr como nós estávamos à espera, mas nós não devemos desistir. E como fui falar aqui da questão sindical, eu devo ser o único presidente de um sindicato que faz desobediência civil não violenta e continua vivo. Eu digo isto porque eu faço, continuo a fazer, e a questão é que nós temos de ter noção de que os países que estão numa capacidade de privilégio devem lutar ainda de forma mais árdua. Isto é muito importante, porque imaginem, eu estou a dizer isto porque, por exemplo, eu já dei este exemplo algumas vezes, para vocês terem uma ideia, os jornalistas que mais morrem a nível mundial não é em contexto de guerra. É por investigarem questões relacionadas com as alterações climáticas. Isso é uma das coisas. Por outro lado, a nível mundial, há pessoas que fazem atividade sindical, não chegam a fazer, são mortas antes. Eu tenho o canal todo. Sindicato, desobediência civil, sou negro, enfim. Mas eu vou continuar. Pronto. Também, esta imagem aqui, vocês podem ver aqui, está a dizer, estou logado. Isto aqui é uma t-shirt do sindicato, que é do Sindicato sobre as Call Center, que é estou logado na luta. Foi o nome que os colegas decidiram fazer. E pronto, nós aqui fomos invadir a refinaria de Sines. E aconteceu aqui um evento atípico, efetivamente. Eu fui uma das pessoas que fui invadir, que invadi. E das 15 pessoas do meu grupo que fomos invadir, eu fui o único que fui algemado. E então aconteceu nas notícias e tal, e não sei o que mais. Claro que a nível familiar, laboral, foi um escândalo. Inclusive eu próprio sofri pressão de outros sindicatos. Inclusive dizem, então, mas como é que tu, presidente do sindicato, vais invadir um sítio para fechar, para destruir postos de trabalho? Isto é de loucos. O sindicato deve defender postos de trabalho. Eu estou pegado neste exemplo porque
levantou um debate. Pronto. Na altura, foi disruptivo também a nível sindical. A questão é que, um tempo depois, houve uma refinaria de Matosinhos que fechou de um dia para o outro e as pessoas foram despedidas e não houve solução. E a razão que estávamos aqui a invadir era que a central deve ser fechada, mas não é fechar de hoje para amanhã e as pessoas serem despedidas, é serem requalificadas profissionalmente para empregos úteis à sociedade e ao ambiente. Então nós temos que ter consciência do porquê que estamos a lutar. Isso vai nos trazer convicção, isso vai nos tornar invencíveis. Por isso é que há pouco tempo eu voltei lá, a Sara também esteve comigo e mais algumas pessoas que estiveram comigo e eu vou continuar a invadir. Claro que a minha mãe diz assim, eu tenho 47 anos, a minha mãe, meus filhos, deixa para mais jovem, já tens idade para ser juízo. Mas eu ainda me lembro, quando eu vi a questão de Extinction Rebellion UK, eu vi lá, aquilo foi inspirador, eu vi o pessoal octogenário em cima de autocarros e não saíam. A questão é que o que foi feito, Romy, eu fico muito contente por teres ajudado a criar, ser uma das pessoas que ajudou a criar a Extinction Rebellion no Reino Unido. Porque temos que ter noção do efeito multiplicador. Ou seja, aquela imagem não só impactou de uma forma brutal, como também contagiou uma série de coisas. Então, tudo o que pudermos fazer aqui em Portugal vai ter repercussões a nível também mundial e vai inspirar muitas pessoas. Além de que, também, num contexto global, está tudo interligado. E aqui, imagine, por exemplo, neste momento, por exemplo, a comunidade indígena está a lutar por território. E muitas pessoas estão a morrer. A questão é que toda a luta que podemos fazer aqui, e mesmo em solidariedade perante os outros países, temos é que inovar, fazer um protesto em frente à Embaixada do Brasil, invadir, não sei, fazer algumas coisas disruptivas. Agora, nós temos que estar sempre a reinventar-se e temos que partilhar conhecimento e experiências. Por exemplo, há quem tenha experiência em dança, há outros noutras áreas, e é esta riqueza que nós temos que... Por isso é que nós temos de encontrar isto, temos que fazer. E eu gostava de dizer que desobediência civil é ir aos treinos e continuar, mas acima de tudo, a pessoa tem que... Nós temos que também estar calibrados mentalmente e também percebermos os motivos. Há a questão também que é importante, isto tem a ver com o autocuidado. Não dá para ir a tudo, não dá para fazer tudo e há que saber descansar se a pessoa se sentir necessidade. Porque imaginem, esta questão porque há a preocupação, o conhecimento leva à preocupação, mas também leva à ação, mas também leva ao desgaste ou leva à inação. E o que é que eu acho? Isto para vos ajudar a tranquilizar, e é o que eu faço, que é, se nós não fizermos nada, vamos estar sempre a perder. Garantidamente. Se fizermos algumas coisas, ao longo do processo, vamos ter muitas conquistas, vamos ter derrotas e desilusões. Eu lembro-me que, quando bloqueámos Almirante Reis, foi da Extinção Rebellion, bloqueámos aqui, o próprio a minha companheira telefonou, então estás aonde? Eu estou aqui na Almirante Reis, anda para aqui. E ela disse assim, por isso é que eu está aqui no trânsito e eu não chego a casa. Ou seja, ela não só se juntou, ainda criou ali uma atrito. Mas é necessário estes debates, mesmo que aquilo gere desconforto. Mas eu estava a dizer isso porque, por exemplo, houve muitos jovens que cada vez mais estão tentando mobilizados com as questões climáticas e que das primeiras vezes, e eu já os acompanho já há alguns anos, das primeiras vezes diziam assim, mas eles não compreendem, ou seja, os governos não compreendem o que é que estão a fazer, porque é uma frustração, e é uma frustração. Agora, eles sabem muito bem o que é que estão a fazer. Por isso é que, aquele exemplo que a Sara deu há bocado, das petrolíferas, há uma data de anos, acho que foi quando começaram a fazer as petrolíferas em alto mar, já estava 60 metros acima, porque eles já sabiam, já tinham estudos que demonstravam que ia haver o aumento do nível médio das águas. Ou seja, eles já sabem. A questão é que eles só vão agir com pressão. E quantos mais formos a pressionar
sobretudo nos países que ainda podem lutar. Eu costumo dizer, eu ainda me posso dar ao luxo de poder fazer isto, no país em que eu estou. Eu conheço sindicalistas. Estou a falar desta situação, portanto, em Moçambique, por fazerem um centésimo do que eu faço, já foram alvo de ameaças de morte. Por isso, é assim, o que eu quero dizer é que o terreno não vai ser fácil. Obviamente que também há a questão dos estados de repressão, obviamente, porque também muitos estão dependentes das multinacionais e dos lucros e interesses capitalistas. Claro que vai haver aumento de repressão, inclusive houve agora recentemente também um protesto de solidariedade a um cientista também, que foi preso, encontra-se ainda preso, e pronto. Pode acontecer situações destas, mas é assim, nós temos que nos unir e continuar a lutar. Porque também é o seguinte, neste momento do campeonato, não temos nada a perder. Se não fizermos nada, vai tudo para o badalhar. Se fizermos alguma coisa, podemos evitar e vamos nos divertir ao longo do caminho. Eu tenho feito muitos amigos com a minha malta. E obrigado. About this issue with, well, we first said where is a very open question because it can be like where to put the focus, like geographically or like, yeah, in other perspectives too. And we were speaking about, disrupting in cities, as many people are going to be affected by that and getting out of their day to day. And then also looking at the problematics of that many people also just want to get by, like get to work, to earn the money and to have their house and so on, because there are many social issues too. So we were thinking, could it also be a possibility to aim more at people who don't have that survival worry so much? We're mentioning again all the golf courses that are in plan right now that are going to use a lot of water. We mentioned the Cascais-Lisbon as a private jet, very used flight route that's basically asking for action. What? There is a route, Cascais-Lisbon, private jet route? Crazy. I think it's in the top 3 of the most used private jet routes. No. But private jet like helicopters or really jets? Private jets. Because they cannot take off, that they need to rent. No, how do they do? they just take the highway and stay there. What? That's a lot of fun. Yeah, I think that's the most important one. Eu estava só a dizer no fim, mas depois se quiseres desenvolver mais a tua ideia, eu estava só a dizer que, pronto, fez-me lembrar também, quando o Daniel falou também, sobre o que eu tenho como sentimento é que já não temos tempo para ir buscar toda a gente pela mão, e perceber e não sei o quê. Eu acho que, pronto, que há várias formas, como tu disseste, há várias formas de fazer. Eu estou mais inclinada nas formas que vão mesmo, por exemplo, não me lembro qual foi o país, se calhar foi a França, não me lembro, mas foram mesmo pôr cimento nos buracos dos golf course. E foi lá? Espanha também fizeram. Sim. E por isso, por exemplo, isso é onde tem um problema, ok, claro que eles vão tirar e vão fazer outra vez, mas é tipo, isso é um problema. O jet Lisboa-Cascais é um problema. E até que ponto é que podemos concentrar a atenção ali, porque acho que as pessoas têm ideias um bocado gerais e se calhar às vezes falsas sobre os problemas em si, e não estão a perceber que se calhar têm essas pessoas que estão a andar de um lado para o outro no jet, se calhar chamar a atenção, vocês acham isso normal, não, coisas mais assim do que ir buscar toda a gente e explicar e não sei o quê, porque não temos tempo e é desgastante. E em Portugal já somos poucos e muitas vezes, e Daniel sabe, estamos em vários grupos de ativismo e é muito cansativo. E então, para termos ações que funcionem e toda a gente se mete e não sei o quê, tentarmos ter uma target assim mais específicas, ou o Ministério, quando formos fazer o Ministério,
Foi giro. Foi giro. Obrigada por partilhares o teu. Obrigada ao grupo por partilhar. Queria partilhar Não sei se querias porque eu já trabalhei com áreas diferentes onde de facto o impacto é muito grande, de prisões, hospitais psiquiátricos e circo de rua ou espetáculos de rua. Porquê? Porque se conectarmos com o tipo de narrativas, as histórias, as biografias, as famílias, os territórios de quem vai parar a uma prisão, de quem vai parar a um hospital psiquiátrico, é muito fácil depois trazer o que é comum. E o que é comum é uma profunda injustiça social que muito facilmente torna-se visível. E isso é uma história que já está a ser feita há muitos anos. Eu estava a falar do século XIX. No século XIX há imensas medidas dessas, de teatro de rua, e muitas Sim, é só para dizer que temos esse histórico e agora há uma série de movimentos que vão buscar esses autores, porque isso está escrito, está documentado, são campanhas que foram eficazes, que mudaram todos os benefícios fiscais, não. Todos os benefícios sociais que temos foram lutas políticas, todos. E nós às vezes somos insensíveis, parece que caíram do céu, e então ir buscar essa história, esses autores, essas correntes de pensamento, e enfim, depois estava a dizer que quando se passa para o século XXI há muitas incongruências, há muitas incongruências, paradoxos dentro desses movimentos. Não estou a dizer que seja perfeito, mas eu acho que esse é o caminho, é ir buscar o mais radical da sociedade, o pior do pior, e dizer o que há de bom ali, o que há de mau, e o que isso é produto social e produto de milénios, produto de, enfim, qualquer coisa que ainda estamos a viver. Então nós estamos um bocadinho ao início. Onde, como assim, fisicamente, ou em que áreas? Portanto, falámos aqui dos transportes, portanto, fazer disrupção para melhorar, sei lá, a ferrovia. E também estávamos a falar de, sei lá, eu acho que monopolizei um bocadinho a conversa, porque eu baseei-me naquilo que tenho feito, sei lá, no último ano. Por exemplo, nós temos atacado, em Lisboa temos atacado sedes, portanto temos feito coisas em frente a sedes das empresas petrolíferas, Galp, EDP, REN, mas também podemos concentrar-nos em instituições governamentais, ministérios, estávamos a falar da APA também. Foi isso, basicamente. Há pouco estávamos numa emergência climática, portanto temos que agir agora. E veio daqui este sentido de emergência e de agir que surgiu a Scientist Rebellion, porque nós somos cientistas e somos académicos, e surgiu esta necessidade de colocar a academia, colocar toda esta classe, esta instituição, que é sempre uma coisa que é muito associada ao respeito. Há um estudo científico que diz que as pessoas desconfiam mais em cientistas do que nos seus vizinhos, do que nos mídia e do que no seu governo. Portanto, nós estamos a usar exatamente essa imagem, imagem não só, a legitimidade, para então irmos para a rua e causar disrupção. Porque, na verdade, nós temos uma responsabilidade social de contar a verdade. Nós não somos meramente agentes neutros, estamos aqui só a transmitir o que a ciência nos diz. Não, existe uma responsabilidade social, tanto que a ciência não é neutra. A ciência nunca foi neutra. Portanto, então, como eu estava a dizer, porquê cientistas? Porque há então esse efeito do mensageiro, portanto, é um mensageiro que é confiável e respeitado, ou pelo menos é essa a perspectiva, a perspectiva que o público tem. Portanto, dar a legitimidade a outros movimentos. Não é que a Scientist Rebellion seja um movimento propriamente de massas, porque não é esse o objetivo. O objetivo é sempre cooperar com outros movimentos. E, portanto, nós também temos muito mais facilidade, e isso nota-se mesmo cá em Portugal. Nós fazemos uma ação com 5 pessoas, uma coisinha minúscula, os mídias prestam muita atenção a nós. Então é usar esse poder, porque de facto existe poder aí. E exatamente aquilo que estava a dizer, uma obrigação moral para o fazer. Ok. Pronto, podemos passar à frente, isto era só uma quote, dizer que pronto, história dos cientistas. Os cientistas nunca foram neutros, isto é completamente mentira. Portanto, desde o século XIX, Marie Curie
Florence Nightingale, até o Esteban Servat do Debt for Climate. Portanto, há toda uma história de cientistas a irem para a rua, a fazerem desobediência civil. Nós somos a Scientists Rebellion, estamos também no mundo todo. Porque ação direta não violenta, o Danilo já falou sobre isto, eu posso passar à frente. Existe um dever de agir, já sabemos isso. E aqui era o que eu estava a falar há pouco, aqui é que eu queria falar um bocadinho. Então, nós precisamos de fazer uma transição energética, e tem que ser faseada, não pode ser imediata, era aquilo que o Daniel disse, que tem que ser uma transição justa. Portanto, mas as renováveis sozinhas não são o suficientes. Obrigada. É preciso também fazer uma transição económica. Nós precisamos de decrescer no norte global e precisamos de fazer com que os maiores poluentes e os mais ricos paguem. Portanto, para permitir a transição justa no sul global. Portanto, uma dessas coisas, não sei se já ouviram falar de Debt for Climate, que exige o cancelamento da dívida do sul global para permitir ser como um primeiro passo para a transição justa. Nós apoiamos Debt for Climate, já fizemos ações com Debt for Climate. De falar também sobre reparações, ali está Loss and Damage, que é um bocadinho um eufemismo, pronto, para não falarmos em reparações ao sul. E basicamente é isso, é make them pay. Nós também fazemos ações contra os jatos privados. Basicamente é tudo com base na desigualdade social. Portanto, nós queremos que os ricos no norte paguem a sua dívida. Portanto, extrativismo, como é que paramos? Paramos novos investimentos e indústrias no petróleo e no gás, reduzimos o consumo, reduzimos ali na demanda de energia e heavily tax the rich, portanto, taxar os ricos. E isso. Ok. Vamos desocupar. Ok, o que eu proponho agora é o fim, fazermos lá fora, que é só pensar nos próximos passos. Temos um formulário a preencher, temos só que libertar então o espaço, então proponho que vamos ali ao jardim que é mesmo à frente do que estás a mostrar. Um momento, temos tempo, não há pressa, temos tempo, um momento. Então, esta é a primeira parte de 3 partes de Fixable para iniciar o OBLM. Primeira parte da palestra. Primeira parte da palestra. A próxima semana, mesma hora, mesmo local. Aqui vamos a fazer ou maina, que a Catarina fez, que é super giro. Vamos a desenhar e preparar para uma ação. Que é executivos. E no sábado vamos a fazer esta ação. Então, esta é parte de 3 partes de ação. Então, quero ver-vos na próxima semana. Isso seria muito giro. Então, temos os formulários para estarmos em contato, por favor. Planeamos. Isso é tudo. Muito obrigado. Temos este espaço outra vez para a semana e queríamos mesmo usá-lo para estas ideias todas que tivemos, de fazermos agora uma ação já. O Robin tinha posto o sábado 15, agora já daqui a uma semana e meia. Então podíamos usar este tempo e este espaço na próxima quinta para preparar uma pequena ação, podemos usar coisas artísticas, falar mais sobre desobediência civil, mas acho que se calhar demasiado rápido, podemos ver também, mas... preparar assim uma manifestação, escolhemos um sítio, um tema, uma hora, assim para a semana, para fazer agora uma ação, porque estamos a pensar que temos estes objetivos, não é? Que temos de concretizar o que é a nossa viagem, não é? Temos agora julho, queremos concluir este ciclo que criámos desta conversa, preparar uma ação, fazer a ação. Depois é o nosso movimento cá em Portugal, está a crescer, estamos agora a querer fazer crescer, não é? E então, agora, por exemplo, em agosto, costuma ser mais calmo, não é? Mas acho que é uma muito boa altura para nos reunirmos. Temos aqui os formulários para vocês preencherem, para passarem a mensagem a quem saibam que estão interessados, para começarmos depois em agosto a criar comunidades, criar grupos de trabalho, grupos de ação e depois em setembro planearmos para setembro um grande movimento, porque temos mais ações, mais movimento e então pronto, temos nossos objetivos, começarmos a encontrar um caminho para leis
E acho que seria muito bom conseguirmos fechar este ciclo agora de julho de palestra, preparação da ação e de uma ação. E então, pronto, não tenham medo se querem participar mais no movimento, há mesmo um espaço para toda a gente, para todos os tipos de fazer as coisas e não tenham medo então de preencher o formulário, de entrar mais em contacto para começarmos a criar mais esta comunidade e de virem para a semana. Então, era mesmo bom que viessem para a semana, que traçem amigos, contem-lhes como foi, familiares, pessoas que sabem que estão interessados, ou que não, mas só querem descobrir, não é? E então, para a semana brincarmos e tentarmos construir uma ação, assim, algo que nos faça sentido, não é? Bem? Obrigada a toda a gente! Que fino! Obrigada!